also off the net with the swing. Meu sonho sempre foi ser um atleta de ponta e fazer o que eu amo. Porque eu não sei o que eles fizeram para ganhar ouro, mas eu sei que eu fiz para ganhar isso aqui. Se você continuar nessa levada, com 40 anos você vai estar fazendo mundiais. Primeiros passos. O Brasil é ouro! Foi adiado a Olimpíada de Tóquio 2020. Seis, hein? Pra fechar esse. Capricha, vai. 2, Vamos. 3, 4, Mais embaixo. Desce, desce, desce. 5, Última, vai, 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 vai. 6. Essa última pra subir foi foda, hein? O Alisson, além de ser um atleta extremamente forte, ele é um atleta que a parte de coordenação dele é muito boa, pro nível de força que ele tem, é muito difícil isso, combinar essas duas coisas. Sou Leandro Brachola, técnico de vôlei de praia, trabalho com vôlei de praia já há mais de 20 anos e estamos aqui fazendo a preparação para a Olimpíada de Tóquio esse ano. E um diferencial dele é a parte mental, um cara extremamente concentrado quando tá ali brigando pelos objetivos dele, sabe? Ele tá sempre perto do máximo dele, os resultados mostram isso. Vambora. Vambora. Isso. Boa. Mais 3, vamos. Agora, forte. Última bola, lá em cima. Pega alto, vai. Boa, garoto. Vamos. Bem, meu nome é Álvaro Filho, sou atleta de vôlei de praia desde os 15, 16 anos. A maior parte do tempo eu joguei contra o Alisson, isso é até, de certa forma, é até engraçado, que eu sempre jogava contra ele. Eu não jogo muito duros, e agora jogar ao lado dele, estou aprendendo muito. E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza. Pode entrar. Vem cá. Essa medalha aqui foi a minha primeira medalha de ouro ao lado do Álvaro, em Portugal, ano passado. E depois dessa etapa, a gente teve uma arrancada muito grande para a classificação para a Olimpíada desse ano, de 2020. Olha, essa medalha aqui, ela é a mais antiga do potinho. Foi a minha primeira medalha da Copa do Mundo. Eu tinha aqui 24 anos de idade. Em 2009, na Noruega, fiquei com a vice-colocação. Essa aqui é uma medalha diferente, o formato dela, e bastante expressiva para minha carreira, porque muitos atletas gostariam de jogar, gostariam de participar, que é o Pan-Americano. Saí campeão ao lado do Emanuel. E as Olímpicas? Aqui, mas sem várias dessas que estão na mesa aí, eu não conseguiria conquistar essa medalha, a primeira, de Londres, em 2012. Primeira final olímpica da minha carreira, ao lado do Emanuel. E essa daqui, uma medalha mais que especial, olímpica de ouro, conquistada no Brasil. A segunda medalha do vôlei de praia masculino, de ouro, fechando esse ciclo. Eu tive a oportunidade de narrar
duas finais olímpicas onde o Alisson estava, em 2012 e 2016. Eu sou Sérgio Maurício, eu tenho 58 anos de idade, trabalho há 42 anos nos meios de comunicação. O Alisson ir para essa Olimpíada, essa terceira Olimpíada, e poder se tornar o maior atleta do vôlei de praia no mundo, no masculino, eu acho que é uma chance que ele, com certeza, vai fazer de tudo para poder estar no pódio, para poder igualar, quem sabe, o número de medalhas com o Emanuel, ou até ultrapassar se ele for para a grande final. Do top 5 do mundo, eu sou o atleta mais velho, eu sou o atleta mais experiente. Esse, para mim, é o meu prêmio. Tá em alto rendimento, entre os melhores, experiente. Mas, o que significa ser um campeão olímpico? O cara não erra, o cara é perfeito. Pelo contrário, o cara se supera, o cara evolui, o cara acredita. Vamos lá, vai, entrou os dois. O saque do Pernambuco aqui de trás. Passou. Boa, porra! As pessoas veem a gente ali na TV só naquele momento do pódio ou num momento assim de felicidade. Awesome to play here in this crowd. This weather is also perfect. And to play also with this guy is really nice. E não sabe quanto tempo a gente precisa para poder chegar na Olimpíada. Então, assim, eu desde 15, 16 anos trabalhando para um dia chegar na Olimpíada. E não é um sonho de um momento, é um sonho de uma vida que a gente abdica de tudo. Abdica da família, abdica da nossa felicidade, muitas vezes. E quando você fala aí da questão de estar numa final olímpica, realmente é o que a gente trabalha todo dia para estar lá. Dia 8 de agosto, né? O meu grande foco esse ano é a terceira Olimpíada da minha carreira. Aí você fala, você já se preparou se você não ganhar uma medalha? A gente nunca se prepara para perder, a gente se prepara para ganhar. Mas existe uma gratidão muito grande de estar nas Olimpíadas, de novo. De estar 12 anos no auge, de ficar 12 anos no auge. MC revving them up, monster block, mate. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A Espanha superou a marca de 1.000 mortos. Somente nas últimas. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o fechamento de bares desertas no terceiro dia hoje mais uma marca trágica na pandemia. Um dos integrantes mais antigos do Comitê Olímpico Internacional disse que os Jogos de Tóquio serão mesmo adiados. Foi adiada a Olimpíada de Tóquio 2020. Depois de muita pressão, o Comitê Olímpico Internacional adiou para 2021. Eles não divulgaram que eles iam cancelar e nem que eles iam adiar. Eles só divulgaram que não aconteceria naquela data e ainda iam decidir o que eles iam fazer. Meu nome é Tatiana, sou um monte de coisa, mas acho que o mais importante aqui é que eu sou mulher do Alisson, né? Então esse período de o que vai acontecer foi muito difícil. Porque ele colocou em xeque todo o plano de carreira dele. E aí ele começa a pensar tudo, né? E começa a pensar, acho que dos dois caminhos. O que eu vou fazer se cancelar? Que decisão que eu tomo hoje se cancelar? Que decisão que eu tomo se não cancelar? E a gente ficou naquela angústia ali. Então, eu não jogo desde o dia 17 de fevereiro. Foram acontecer as etapas de Cancún, Rio de Janeiro, Singapura, China, Xiamen, Super Praia 8, Itapema 9, Ostrava 10, Varsóvia 11, Moscou 12, Roma 13
Suíça 14, Espinho 15, Jogos Olímpicos 16, Viena 17 e Hamburgo 18. Cara, eu só joguei 3, velho. Todas canceladas? É isso aí. Isso é muita coisa, cara, na vida de um atleta. Isso como atleta, como ritmo de jogo, financeiramente, como um ano perdido nesse ponto, sem arrecadar, sem ter renda, muitos atletas passando necessidade. O atleta não aperta pause. Não, pelo contrário, a gente tem uma vida também, a gente se sustenta disso, a gente vive disso. Então foi uma perda muito grande em todos os sentidos. Era esse que tava lá? Tipo uma contraturazinha. Eu pensei que era na direita. Não, na esquerda. Na verdade a gente estava na reta final do treinamento, né, apontando para os Jogos Olímpicos. O meu nome é Elvio de Oliveira Afonso, eu sou fisiologista da dupla. Trabalho com monitoramento para auxiliar na distribuição das cargas de treino. A pandemia interrompeu tudo. Para um atleta de vôlei de praia ficar distante da competição não é uma coisa natural, né? A gente está acostumado a ter 2, 3 competições por mês, a gente nunca fica mais que um mês sem competir, e ficar 6 meses sem competir, o sentimento deles é de recomeço mesmo. O que a gente tentou controlar, e acho que fomos felizes nisso, pelo que vem acontecendo agora, nesse momento, é que a gente foi destreinando sem perder mão de quanto era esse destreinamento, apontando para a retomada. Então, com todos esses treinamentos, com todos esses planejamentos, focos e tudo que eu estava fazendo, logo na volta dos meus treinos eu peguei Covid. Eu inclusive achei até que no início poderia ser alguma coisa relacionada aos treinamentos estarem puxados, fortes, depois de muito tempo em casa. Fala, Elvio, tudo bem? Cara, coronei, irmão. Agora tem uma coisa que não é batata, né? Fui tomar café de manhã, não senti o gosto da tangerina e nem da melancia. O primeiro impacto que nós medimos pós-Covid foi de perda de potência aeróbia. Ele teve uma perda da capacidade dele de produção de energia absurda, como nunca vimos. Dessa vez, com isolamento 14 dias, ele perdeu 80%. Treinei em casa, malhei em casa, mas durante uma semana não pude fazer nada, porque eu senti muito da parte respiratória. É como se ele tivesse ficado 2 anos sem treinar. É como se ele deixasse de ser uma Ferrari e virasse um carro 1000. Ele não tinha mais a capacidade de produzir energia para suportar, por exemplo, 15 minutos de treino ininterrupto. Of the 172 delegations taking part in the games of the 25th Olympiad. A minha vida, ela é dividida sempre de 4 em 4 anos, porque foi uma escolha que eu fiz desde garoto, quando eu escolhi jogar vôlei. Eu era uma criança que ficava no chão da sala brincando com carrinho, boleba, tudo que tinha de criança. E estava passando os Jogos Olímpicos de Barcelona. Eu me lembro do Gustavo Borges muito bem, favoritaço, assim, ganhou uma medalha. E me lembro muito bem do Marcelo Negrão, do time da geração de prata de vôlei. Campeão Olímpico Brasil! Falei, caramba, que maneiro, andar uniformizado, representar o país, que legal. E eu nem tinha ideia que era a Olimpíada. Eu sempre gostei muito de futebol. E aí a minha irmã jogava voleibol na rua com os amigos e botava a rede amarrada no portão da casa até o outro portão da casa. Me lembro das cenas do caminhão passando, a gente levantando a rede. Calma aí, vai bater o teto. Mas depois nós mudamos para a capital, para Vitória. Eu tinha 11 anos de idade. Lá morava em casa, né? Queriam para apartamento. Aí chegou dentro do apartamento e começou, quase demoliu o apartamento. Aí matriculei em natação, ele não quis. Aí matriculei ele. Eu me lembro até hoje do dia, minha mãe saiu cedo para me matricular. Quando ela voltou com o uniforme. Falei, vamos mãe, vamos lá comprar chuteira já e tal. Ela falou assim, filho, não tinha vaga no futebol. Aí matriculei no vôlei. Cara, eu fiquei uma semana sem falar com a minha mãe. Ah, ele não gostou porque ele foi pro treino, só tinha mais menina. Foi incrível, me lembro até da cena também, descendo a escada do ginásio, quando eu entrei, tinha 11 meninas da minha idade, um professor e um menino que era filho do professor. Eu falei, uau. Chegou em casa e falou comigo que ele não ia porque só tinha menina. Ficou de mal comigo uma semana. Aí ele continuou indo, depois acabou gostando. Aí de lá ele já saiu pra jogar o vôlei de quadra. Comecei na quadra, antigamente era normal começar na quadra, passar pra areia. Hoje os atletas já são formados ou na quadra ou na praia.
Eu joguei vôlei de quadra até os 18 anos de idade. Cheguei à seleção brasileira, categoria de base. Mas eu sou de um estado que tem muita praia e principalmente tem um atleta que eu me espelhei muito, que foi o Loyola. E é onde eu comecei acatando bola para ele, junto com o Leandro, que é o meu técnico. E assim, para mim foi muito inspirador aquilo. Mas o Alisson sempre foi um diferenciado. Meu nome é José Geraldo Loyola Júnior, natural de Vitória, Espírito Santo, ex-atleta de voleibol de praia. Sempre na minha época, quando eu estava jogando lá, a gente ia treinar, aí tinha um treino de ataque. Caramba, esse cara que tá me bloqueando aí? Já tomei 3, 4 bloqueios dele. Aí depois ele veio pra cá e daqui, não sei com quem que foi que ele chamou ele pra ir na... Ah, não, ele começou a ir escondido da gente pra areia, aqui na praia de Camburi. Essa aqui é a praia de Camburi. Aqui que você começou? É ali na frente, vou mostrar, vou parar no sinal na hora. Aí eu saía, pegava aqui, ia andando até onde a gente vai na casa da minha mãe. Porque ele falava com a mamãe, vou aí fazer trabalho, vou na casa do amigo, e ia lá pra praia. E, ó, depois que eu fiquei sabendo, ó. Eu tava na escola, no pré-vestibular, jogando no time da escola, com bolsa de estudo. E meu amigo Vinícius, que trabalha comigo, falou assim, pô, Alisson, vamos lá tentar um vôlei de praia. Eu falei, não, cara, não sei andar na areia, pelo amor de Deus. Logo de início, ele meio que bateu o pé. Ele, pô, praia, cara, ficar no sol, aquele negócio. Pelo amor de Deus, não. Meu nome é Vinícius, Almeida dos Santos, trabalho com o Alisson na comissão técnica. Estamos juntos já há 20 anos. Ele falou, vamos lá, o Leandro pediu pra te chamar, pra você ir lá fazer um teste. Eu falei, não sei. E eu fiquei perturbando a cabeça dele, né? Falei, vamos, cara, vamos lá, o Loyola tá lá e tal, você vai ver, o treino é diferente, é legal. Aí eu fiquei pensando quando acabou a aula, eu falei assim, vamos lá, que horas que é amanhã? Ele falou, é 8h30 da manhã, a gente estudava à tarde. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí ele chegou lá na praia, tudo cismado, assim, olhando, caladão, prestando atenção em tudo. Só que ele era pesado, né? Ele tem os membros grandes, a estrutura óssea dele sempre foi pesadão. E ele andava meio lentão e tal. E aí a galera começou a chamar ele de Mamute, que foi bem na época que saiu o filme, né, da Era do Gelo. E ele lembrava, assim, aquela postura dele. E também tinha uma pegada no ataque pesada também, tem ainda, né? E acabou que apelidou ele né? De Mamute. E eu sempre fazia questão, não só que eles catassem bolas, mas sim participassem também do dia a dia do treino. E ele pegou muito rápido, e ele sentiu que para fazer uma coisa não é você chegar ali e vai fazer. Você precisa treinar, você precisa dedicar, você precisa repetir. E você tendo esse caminho, tendo essas pessoas que te dão essas luzes, esses toques no começo, eu acho que isso também molda um pouco o seu caráter, o seu profissionalismo. Você aprende a fazer a coisa da maneira certa. O que eu pensava jogar vôlei de praia? Ficar perto da natureza, que eu amo, ficar na praia, que eu amo, e principalmente poder rodar o mundo jogando vôlei de praia. Às vezes na quadra você fica uma temporada morando em cada país, em cada lugar, você não roda tanto. Mas eu tenho esse prazer de poder estar em cada lugar uma semana. Então isso foi uma coisa que me encantou muito. Naquele momento, assim, a capacidade física dele, a força e a facilidade que ele tinha para assimilar os fundamentos, a gente tinha como prever que ele seria um atleta diferenciado. Então acho que foi um presente que eu tive, poder trabalhar com ele tanto no início. Eu acho que para um técnico é uma satisfação grande você iniciar um trabalho e ver o atleta se desenvolver, evoluir, conquistar os resultados dele. Então, para mim foi uma satisfação imensa poder continuar esse trabalho, que a gente sabe que começou lá atrás com uma sementinha e hoje os frutos são grandes, né? Eu conheci o Alisson tem muito tempo. Eu sou o Arley, campeão mundial de vôlei de praia, atleta há 23 anos, atleta profissional. Na verdade, eu vi o Alisson
jogando. Eu olhei e eu falei, cara, esse menino na época, né, tem um grande potencial. Eu mandei mensagem para ele naquela época, não era pro celular, era no computador. Ele me respondeu, ficou super feliz, que eu já chamei ele, não era só para jogar ali, jogar brasileiro. Eu falei para ele, meu irmão, eu quero ir para Mundial com você, eu quero coisa grande, então vamos. E o Alisson foi, cara, para ele, na hora ele já, beleza, eu quero, vamos. Aí ele veio pra casa, conversou com a gente, falou, mãe, eu vou pro Rio treinar com o Arley e tal, e se der certo eu vou formar dupla com ele. Fiz uma mala com roupa pra passar uma semana, treinar. 15 dias. Põe uma mochila, botou nas costas e lá se foi. Cheguei aqui, ele me pegou, eu fui pra casa dele, treinava de manhã, treinava à tarde. Ficou mais um mês. E fiquei 4 meses morando na casa dele. Aí veio pra casa, falou, decidi, nós vamos jogar junto e tal, vou ficar no Rio. Eu quase morri, né? Falar que ia morar no Rio de Janeiro. Quando eu voltei em dezembro pra casa, eu falei, mãe, eu vou voltar pro Rio de Janeiro e vou morar lá. Aí ela falou, que isso? Como assim? Eu falei, não, mãe, eu vou atrás do meu sonho. Esse menino não conhecia nada, não tinha apoio de nada, só o pai mesmo que apoiava, a gente que apoiava ele e tal. Aí foi. Ficou jogando com menina e começou. Foi onde deu um boom na carreira dele. E eu fui morar no Rio em 2007, com mala, 2 malas aí. Morei num apartamento com um amigo meu, em Ipanema, 2 quartos, nenhum móvel dentro de casa. A primeira aquisição foi um colchão, eu até apelidei ele colchão Band-Aid, ele era bem fino. E a minha mala, às vezes, era usada para abraçar, para dormir, fazia um cantinho. Foram 6 meses de perguntas por dentro de mim, o que eu queria da minha vida, se era aquilo mesmo. Mas eu tinha um grande objetivo na minha vida, que era sempre ir atrás do meu sonho. Meu sonho sempre foi ser um atleta de ponta e fazer o que eu amo. E nesse período, quando eu saí de casa, a minha mãe ficou assustada, mas meu pai falou uma coisa muito importante para mim que eu levo até hoje. Independente do que você faça o seu melhor e principalmente, se for vender sua pipoca, venda a melhor pipoca da cidade. Então isso é uma coisa que nesses 6 meses eu pensava muito. Eu vou ser o melhor atleta, eu vou querer ser o melhor atleta, eu vou ganhar, eu quero ganhar. E no todo início é assim. O que eu mais sofri foi quando ele saiu daqui para ir pro Rio. Porque na época a gente ia falar mais em violência, mais no Rio, né? Aqui em Vitória era mais calmo. Que hoje tá igual o Rio, mas na época a gente ia falar mais do Rio. E depois esse menino foi para lá, não tinha ninguém conhecido da família. Eu conhecia muito pouco o parceiro dele. Então a gente ficou com o coração na mão, tanto eu como meu marido. Por que eu tomei essa decisão? Eu tinha muita coisa boa em Vitória, mas eu não tinha uma estrutura que eu precisava ter para ser campeão. Eu não tinha patrocínio, eu não tinha estrutura e era uma oportunidade de aprender. E na época a técnica que eu fui trabalhar é multicampeão, uma grande pessoa até hoje, Letícia Pessoa. Foi 2 vezes medalha de prata nos Jogos Olímpicos com feminino, com a Adriana Bess Sheldon. E eu precisava dessa experiência, aprender o profissionalismo. Eu brigava toda hora com o Alisson. Quando ele era moleque, eu brigava toda hora. Meu nome é Letícia Pessoa, eu tenho 35 anos de carreira no vôlei de praia, mas ele entendeu com certeza que aquilo era importante para ele, entendeu? E hoje eu entendo que eu tinha que usar aquilo mesmo, eu tive que usar outras artimanhas, porque eu fui treinar um menino que era rebelde. Vai, Lete. Dá uma corridinha, pô. Entendeu? Então, assim, aprendi muita coisa com ele, assim, de determinação, e hoje ele é exemplo para todos os meus atletas. Ele lutou muito para chegar onde ele chegou, assim, não foi fácil, não. Vai sair, mano. Aí vem só aqui no cantinho e fala uma música. Caralho, meu irmão, bora. Mostra aí o armarinho, abre ali o armarinho. Olha lá, ó, tem que guardar a mala lá dentro, que senão o nego mexe. E assim vai, ó, só isso daqui, acabou o quarto. Tive os anos de 2007 e 2008 muito difíceis. E no ano de 2009, com o Arley, a gente foi vice-campeão mundial. Me apresentei para o cenário mundial, um boom para o mundo. Que atleta é esse?
Esse momento aqui para mim é histórico. Essa foto aqui é na Áustria. Essa etapa, ela é marcante. É, para mim, a melhor etapa que sempre teve no circuito mundial. A gente é tratado com, tipo assim, valorizado, vamos dizer assim, o atleta é realmente valorizado. Eu e Alisson, quando a gente ganhou esse jogo, foi a semifinal. Essa arquibancada, quando a gente fechou o set, o Alisson saiu correndo para um lado, eu para o outro, a gente batendo na mão da galera, correndo assim. Aqui no final, cara, a gente veio, se abraçou e gritando para a câmera, assim, que era uma emoção muito grande. E essa foto aqui mostra isso. Na hora que a gente terminou, a galera começou a gritar nosso nome. Parecia estar num estádio de futebol ou num concerto de rock. A galera se arrepiava. Só de falar eu já tô arrepiado. Então, isso que remete a essa foto aí, cara. A nossa equipe sempre foi assim, essa garra, essa vontade aí. Depois de 7 meses, essa loucura, essa pandemia, isso tudo que a gente está vivendo, durante 15 anos, aí, mais de 15 anos fazendo mala na minha vida. Agora, não sei nem o que pegar, só sei que eu tenho que levar a bermuda de jogo, e a minha sunga e meus bonés agora. Tô meio perdido aqui ainda. A gente tá voltando, eu já sou um atleta mais experiente, mais velho, mas assim, eu quero ganhar, isso pra mim não é desculpa. Eu tenho mais 4 etapas esse ano ainda, eu quero ganhar as 4, quero fazer um bom torneio, quero evoluir meu time. E o meu planejamento, claro, que é visando Tóquio 2021, mas até lá eu tenho algumas etapas, as que eu tiver, eu tô indo pra ganhar. A diferença é que eu saio de uma temporada de 33 anos para 35. Eu não joguei a temporada com 34 anos, então isso é muito diferente para um atleta de alto rendimento. Por isso que eu volto a bater nesse martelo, porque para mim é muito importante estar bem fisicamente. Porque só assim eu vou conseguir continuar entre os melhores e brigar por uma medalha. Saquarema é um lugar que todo ano eu tô lá, mas eu tô com a minha equipe, eu tô isolado do mundo e tô focado naquilo, só treinando. Agora, vou ser um torneio em Saquarema, onde todas as equipes estão voltando do momento de pandemia, todo mundo com saudade de jogar, todo mundo querendo ganhar, um quarto ao lado do outro, como se fosse hotel, mas aquele clima de guerra mesmo, por um lado, porque todo mundo querendo ganhar, ser campeão. Acabamos de chegar em Saquarema. Aqui, ó, centro de treinamento, as quadras. Espero que seja uma boa semana para todos nós e um bom torneio, principalmente todo mundo seguro. Olha, eu não vou mentir pra você, eu tive vários estágios dentro da minha quarentena em casa. Eu fiquei triste, chateado, não só também pelo mundo e tudo que tá acontecendo, mas por saber que talvez eu não jogue mais os próximos Jogos Olímpicos. Até o dia da estreia, até o dia que realmente eu estiver em Tóquio e o juiz apitar pro primeiro jogo, eu ainda vou ficar pensando se os jogos vão ser realizados. Porque realmente isso só veio me mostrar que não tem nada garantido. Nada é certo nesse mundo. O número 1 do Espírito Santo, 4 vezes